Iniciando mais um papo de engenharia. E eu te peço que, se você ainda não nos segue no nosso canal, comece a seguir a partir de agora. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Isso sim, compartilhe esse episódio para o máximo de pessoas que vocês conhecerem, que com certeza esse episódio vai ajudar muitas pessoas. Eu sou Renata Gomes, engenheira civil, host aqui do Papo de Engenharia, um podcast que vem atuar na área da engenharia, da arquitetura. E hoje eu convidei duas pessoas especiais, duas arquitetas, gente. Elas estão aqui com a gente e a gente vai falar hoje sobre o licenciamento urbano, os desafios que as pessoas enfrentam na hora de fazer o licenciamento do seu imóvel, da sua construção. E para isso eu convidei aqui a Eva Meira, que ela é arquiteta, ela é urbanista. Ela tem uma experiência de mais de 20 anos nessa área de licenciamento urbano, seja na empresa pública e privada. Seja bem-vinda, Eva, Obrigada. Ao nosso Papo de Engenharia. Uma honra, agradeço. E está aqui também Raquel Ramos, ela que é arquiteta e urbanista também, com a experiência de mais de 7 anos, não é isso, Raquel? Isso. Nessa área de licenciamento urbano em grandes empresas, né? Em grande esporte. Seja bem-vinda, Raquel. Isso, muito obrigada, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. E, gente, a gente vai falar sobre a parte do licenciamento urbano. Quando a gente compra um imóvel, o que é que a gente quer? A gente quer ter a garantia de que aquele imóvel está com condições para a gente usar e para a gente vender. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para isso, eu trouxe essas especialistas na área. Elas que têm uma empresa que é a Arquitetura Licenciada. E eu quero começar, Eva, te perguntando, né, sobre essa sua empresa, Arquitetura Licenciada. Tá. O que é que tem a ver arquitetura com licenciamento? O que é que tem a ver essa... Então, muita gente desconhece, até quem termina a faculdade ou quem está na faculdade, a importância de ter sua edificação regularizada, licenciada. Então, veio daí o nome de licenciar um empreendimento, que a arquitetura é um dos nichos que a arquitetura abrange. Não necessariamente você precisa projetar, mas você... não necessariamente você projeta, mas você precisa ter o conhecimento de legislações, tanto federais, em alguns casos, como as municipais, né, que tem as variáveis. E aí, por isso, a arquitetura licenciada. Sua edificação está licenciada. E Raquel, qual é o seu ponto de vista sobre esse tema? Arquitetura licenciada. Então, né, a arquitetura, ela surge a partir de um sonho, do pensamento, do querer construir, de querer executar, né? Só que a gente esquece que existem leis que regem essa construção, né, no urbano, para a gente poder inserir esse empreendimento na nossa cidade, naquele espaço social. Então, a gente precisa das licenças, do licenciamento dessa arquitetura, desses projetos, desses sonhos, para poder executar. Então, por isso que a arquitetura licenciada é uma coisa anda muito junta com a outra, né? Precisa. Vamos lá, a gente está falando sobre licenciamento urbano. O que é o licenciamento urbano? O licenciamento urbano, ele é bem abrangente. Ele não somente precisa licenciar a edificação. Antes, a gente tem que ver as condições do terreno, legais e técnicas. Então, a gente precisa ver um documento de propriedade ou de posse, por exemplo, uma certidão de ônus, o que é que tem de ônus ali, se está possível licenciar ou não. E se não tiver possível, o que é que a gente faz quais são os caminhos que a gente vai fazer para legalizar, primeiro, o terreno. Então, inclusive, grandes empresas, elas têm esse cuidado de antes de comprar, no momento da prospecção, porque do que eu observo e da vivência que a gente teve, antes de quando você está no momento da prospecção, você precisa já ter esses cuidados, para depois não adquirir um imóvel, no caso um terreno, e ter alguns problemas que pode acontecer de nem conseguir edificar aquela construção aquele produto, se não for uma residência, mas aquele produto que vai ser implantado ali. Então, é bem importante essa prévia, antes de você adquirir, você comprar o seu terreno. Tá. Ô, Raquel, a gente está falando aqui e eu estou entendendo que se a gente vai construir
E no caso de se eu for comprar um imóvel, eu como consumidora quero comprar um imóvel, seja ele uma casa, um apartamento, o que é que eu tenho que me preocupar a questão desse licenciamento urbano? Então, para você comprar um imóvel, assim, para você ter segurança, é importante você verificar principalmente a certidão de ônus daquele imóvel, certo? Porque ele é como se fosse a certidão de nascimento daquele imóvel. Ele vai contar toda a história dele, se tem alguma construção registrada, se não tem. Se, por exemplo, eu estou comprando um terreno que já existe uma casa e eu quero reformar. Aquela casa está registrada, não está registrada, né? Então, dependendo do porte do seu empreendimento, independente, na verdade, a gente precisa analisar essas documentações, saber se ele tem algum débito no município também, para poder ter uma compra segura, né? E identificar o que é que a gente, se o que a gente quer executar é possível naquele terreno, porque a gente às vezes vê uma área, né? E tem interesse, mas não sabe o que é que está por trás dela. Então, é importante a gente verificar esse histórico dele. Tá. Ô Eva, me diga uma coisa. E quais são os principais desafios? Agora, como construtor, tá? Eu sou engenheira, eu sou construtora, eu quero construir um empreendimento. Certo. Quais são os principais desafios que eu vou me deparar no momento do licenciamento urbano? Tá. Tem várias situações. Dependendo do porte da empresa, às vezes contratam arquitetos que são de fora. Então, um desafio é ter um arquiteto local, que isso acontece muito com a gente, né, Raquel? Ter um arquiteto local. Porque a legislação, ela tem algumas situações, elas são explícitas, outras têm entendimentos. Então, e assim, entendimentos não é que um está certo ou está errado. Os dois estão certos, as duas posições que eu falo. Quem está, o requerente ou quem está executando... O construtor, por exemplo. O construtor e o órgão público. Tá. Então, esse é um desafio de ter esse cuidado no desenvolvimento do projeto arquitetônico, para não dar mais na frente, por exemplo, ele tá considerando que ele vai ter um produto com um VGV X, e quando chegar na hora da aprovação, o VGV dele vai cair, e aí a conta não bate do contrato dele. Então, esse é um desafio, assim, do entendimento do projeto que está sendo concebido com o entendimento municipal. O que seria o VGB? Eu estou perguntando isso porque muitas pessoas que estão aqui nos escutando podem não saber o que é o VGB. O que seria esse VGB? É o volume geral de vendas. Sim. Então, ele faz uma conta, o que é que ele vai conseguir ali, qual é o valor daquele, né, do negócio dele, é o valor do negócio dele. Então, vamos para um prédio residencial. Ele vai ter um valor X, considerando que ele vai ter aquele número de unidades. Quando chega no órgão público, o órgão público vai dizer, eu não entendo que teu projeto pode ser aprovado desse jeito. Você vai ter que diminuir aqui, você vai ter que reduzir aqui. Então, ele vai diminuir, vamos supor, um pavimento que para ele, o impacto de perder um pavimento, por exemplo, ou uma unidade por pavimento, vai ter impacto nesse VGV. E aí, o valor do negócio dele muda. E aí, assim, pode inviabilizar a compra do terreno dele. Esse é um grande desafio do início, né? E aí tem vários outros desafios, tem ambientais, que aí vai depender de terreno, tem questão, por exemplo, se for uma empresa de logística, tem que ver a via, os horários que a carreta pode passar, todos exemplos assim, bem pontuais, porque são coisas que a gente foi observando durante a jornada da gente, né? Mas o desafio que eu vejo maior é a questão de quando chegar no órgão público dá problema no negócio dele, no valor do negócio dele, sabe? Porque aí pode inviabilizar e vai tudo por água abaixo. Qual é o momento que eu, como construtora, tenho que iniciar esse processo de licenciamento urbano? Eu entendo que lá na prospecção do terreno, você tem que ver a localização, o teu produto ali, ele vai caber, a vizinhança, ela vai adquirir aquilo ali, ou o público que você pretende atrair comporta naquela localização. Zoneamento. Tem zoneamento que você só pode chegar até X pavimentos, e então... estudo, né? Quanto você estudo de consegue massa. Infraestrutura, você vai ter ali água e esgoto, você tem que prever, porque às vezes tem que fazer extensão da infraestrutura, que aí vai no impacto de uma viabilidade financeira. Então, na prospecção do terreno, já tem que ter todos esses cuidados para chegar lá na frente e depois de assinar o contrato, não dar esse problema. Ainda assim, quando verificando isso, que a gente faz também, no contrato é muito importante, e a gente até sugere que coloquem resolutivas, porque assim, aí quem está comprando
o construtor, ele vai ficar resguardado de quê? Se eu chegar num ponto X do processo de um licenciamento, aquilo ali não atendeu, aquilo ali foi uma resolutiva, então ele pode fazer o distrato sem ônus. Isso. Então, é bem do início, tem que ver bem do início. Bem do início mesmo. Muito bom, gente. Então, vocês estão entendendo sobre esse assunto, como vai ser legal aqui esse papo de engenharia. Mas antes da gente dar continuidade, eu quero conhecer um pouco essas convidadas, tá? Quem é Raquel Ramos? Então, Renata, né, venho de uma família muito trabalhadora, né, pais muito trabalhadores, né, seu Fernando, Dona Luísa, me ensinaram desde pequena que o trabalho dignifica o homem, então eu sempre tive uma vontade muito grande, desde pequena, de ser independente, de correr atrás do meu, e aí quando eu tive essa oportunidade, né, ainda na faculdade, vou poder aprender e ser remunerada por isso, ter uma independência e poder investir no meu futuro. Eu comecei a correr atrás, né, então fui com o meu currículozinho debaixo do braço, comecei a entregar, comecei a procurar oportunidades para mim, né, abrir portas para mim. E aí chegou o momento que um currículo parou na mão de Eva Carla. Desses currículos. Ai, meu Deus, sério, me emociono. Encontro... Ver ela florescer foi lindo. Que coisa linda. Passei pelo processo seletivo com ela ainda muito nova, né? E nessa trajetória, Eva sempre foi muito clara comigo. Se você tiver o interesse de aprender, eu vou lhe ensinar. Isso a gente não encontra em qualquer lugar. Então, não. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Então, eu agarrei com tudo, né? Entre erros e acertos. Eu passei de ser só uma aprendiz para conseguir contribuir para uma empresa. Então, foi uma grande empresa, né? A maior construtora da América Latina. Tive esse privilégio de já começar. E sem ela, eu não tinha conseguido chegar onde a gente chegou. Ô, Raquel, e já foi nessa área de licenciamento que você entrou? Já foi nessa área de licenciamento. Então, meu primeiro contato com a arquitetura foi esse. E eu acabei permanecendo, né? Fiquei minha graduação todinha. Tive o privilégio de ser efetivada antes mesmo de me formar. Então, passei também o período de recém-formada, um pouquinho depois, lá contribuindo, crescendo na empresa. Até que chegou um momento, né, que a gente, como a gente estava conversando agora anteriormente, a gente viu que conseguiu absorver bastante. E como eu não tive experiência em outras áreas, e eu muito nova, eu disse, eu vou dar esse passo para conhecer, poder me apaixonar também, porque a arquitetura ela é isso, né? É apaixonante. Ela lhe entrega um leque de oportunidades, né? Então, eu disse, eu vou me aventurar um pouquinho, mas o meu coração está aqui guardado, né? Com a minha professora. Ai, meu Deus. E a relação do trabalho Eva também seguiu outros rumos, mas a gente seguiu com a nossa amizade, inclusive foi madrinha do meu casamento, levei pra minha vida até hoje. Ambas. E aí, descobri novas paixões, inclusive hoje consigo atuar, né, na área de projetos e no licenciamento também, que é outra paixão minha. Né? Mas a vida, né, inesperada nos colocou nessa área de trabalho profissional juntas novamente. Houve um convite e aí a gente tá junta hoje, trabalhando junto. E Eva? Quem é Eva Meire? Meira, uma eterna aprendiz da vida, venho sempre me transformando. Eu sou filha de seu Ricardo e Dona Eliane. E são eles, assim, minha base. São por eles que eu cheguei onde cheguei, e honro os meus pais todos os dias, independente de qualquer coisa, e eu sugiro isso, eu aconselho isso, porque é honrando meu pai e minha mãe que eu sempre vejo a minha vida evoluindo e eu crescendo como pessoa. E aí, me formei em arquitetura e urbanismo, na verdade, me formei, mas assim, comecei na engenharia, fiz 3 períodos de engenharia, não me identifiquei. Foi. Quase você era minha colega. Quase. E aí, no 3º período eu quis mudar. Achei que me identificava mais com arquitetura, mas era uma coisa que na infância, nem na adolescência, eu nem sonhava em fazer. Fiz, terminei. E aí segui um rumo do tradicional da arquitetura, que é projeto. E do nada, eu boto em aspas, a vida foi me levando para o licenciamento. E fui. E desde
desde muito no início. E aí a vida foi me levando por esse lado e assim, e gostei, tive habilidade, desenvolvi muito, inclusive como pessoa, porque você precisa desenvolver como pessoa, inteligência emocional, a inter-relação, porque você tem que lidar com órgão público, com pessoas, com cliente. E eu vejo que foi bem um propósito de vida mesmo, era isso que teria que acontecer, tenho habilidade para isso. E aí hoje estou aqui com a minha duplinha aqui, com minha parceira, que a vida trouxe também, e estamos até hoje. Nesse mundo aí do licenciamento urbano, né? Você acredita que hoje os construtores, as pessoas de um modo geral, eles têm conhecimento, claro, da importância de fazer esse licenciamento urbano? Eu comento até com Raquel isso. Eu tiro o chapéu, a gente passou pela empresa que a Raquel mencionou, e tiro o chapéu, assim, não é nem puxando sardinha, porque a gente está tendo a oportunidade de ver a importância de ter a estrutura. Eles sabem da necessidade, porque senão as coisas não acontecem. Isso. Mas eu observo que não tem uma estrutura de pessoas, não é nem a capacidade, mas é uma estrutura de um setor, de um departamento na empresa para cuidar somente disso. Pelo menos do que eu estou observando. Não só de construtoras, mas como de empresas mesmo, principalmente de empresas. E quando licencia, ainda tem a parte de condicionantes e de acompanhar todas aquelas condicionantes que vêm ou em alvará, em algumas cidades permite, ou numa licença ambiental. E não tem um departamento, do que eu estou observando, que tem uma estrutura para isso. Direcionado. Então, eu não sei até que ponto, eles sabem da importância, mas eu não sei até que ponto eles sabem da importância disso e do impacto que pode ter. Porque se tu perder uma condicionante ali que tem uma validade, tu pode perder tua licença, sabe? Então, sabe, mas eu não sei até que ponto. Então, quer dizer que a construtora teria que ter um departamento de licenciamento urbano, Raquel? Assim, a gente acha que seria o ideal, né? Acredita muito que seria o ideal, porque é um processo, são vários processos que vão viabilizar aquela obra, aquela construção, de maneira que é possível fazer de maneira tranquila, de maneira transparente. E a falta de ter esses departamentos, a falta de ter uma equipe preparada para isso, para fazer esse tipo de acompanhamento, pode acarretar uma embargação, né? Você embargar sua obra, ou dores de cabeça para o construtor, então até prejuízo financeiro. Então, quando você pensa no licenciamento de sua obra, né, e o acompanhamento do início ao fim, até a entrega, né, até a verbação do habite, né, a gente está pensando em economia financeira, economia dor de cabeça, e em N fatores. Então, é muito importante para os construtores pensarem nesse quesito, né, terem pessoas qualificadas para isso. Mas as construtoras, eles têm muitos despachantes. Não seria esse o profissional que ajudaria os construtores a resolver essa parte de documentação? É uma pergunta bem pertinente. Vou até falar se a Raquel quiser complementar. É diferente. O despachante, e que é necessário, que a gente contrata, ele vai lá, ele vai protocolar, ele vai fazer essa relação no órgão, sim. Ele vai ver a tramitação, vai estar lá pedindo, vai vendo o prazo e vai acompanhando isso. O licenciamento, a gente precisa ir em órgão para fazer reuniões técnicas, esclarecer questões de projeto ou questões de quadro de área, ou um entendimento que aí é o que difere um despachante e do que difere o que faz um profissional de arquitetura, ou pode ser de engenharia, ou um tecnólogo também pode ser, dependendo da situação. Outra coisa, quem vai lá, se é uma questão de projeto, como eu falei anteriormente, que tem essa questão de entendimento, quem está projetando, ou o arquiteto que está acompanhando, um arquiteto, um profissional de arquitetura de fora que desenvolveu o projeto, ou até nem precisa ser de fora. Mas teve situações que o arquiteto é daqui e pede, Eva, acompanha para mim isso Raquel, acompanha para mim isso na prefeitura, vai lá e vê essa questão técnica. Então, saber ler uma planta, saber a questão, como é que a gente chega aqui nesse resultado final desse quadro de áreas. Ter domínio, né, também da legislação do município. Tem situações que o despachante ele consegue, mas tem algumas coisas bem específicas e que precisa realmente ser o engenheiro, o arquiteto ou um tecnólogo.
Legal. Quais são as legislações que regem esse segmento da engenharia e da arquitetura? Tá. Tem, assim, tudo começou quando teve a desordem urbana lá. A arquitetura faz parte da pré-história, né? Arquitetura e engenharia faz parte lá da pré-história. Então, a sociedade ela foi desenvolvendo e teve a desordem urbana. Então, foram daí que surgiram as legislações. Em 1800 e alguma coisa, que teve uma lei de terra no Brasil, isso do Brasil que eu estou falando. E aí depois veio a questão veio o parcelamento de solo, tem o Estatuto da... Aí eu estou falando de lei federal. Tá. Tem o parcelamento de solo, tem o Estatuto da Cidade, e aí vai ter o plano diretor, que aí cada município ele vai fazer sua regulamentação, mas tem os instrumentos políticos urbanos, né? Que vai ter, tem a questão do Código Florestal, essas são as legislações federais, certo. Que são aplicadas. E cada município vai ter o seu específico. Aqui de Maceió, por exemplo, seria o quê? Hoje é o Código de Obras de Maceió, tem um plano diretor também, mas para aprovar mais o Código de Obras. E em algumas situações a gente precisa pegar um desmembramento ou remembramento, a gente precisa aplicar também a Lei de Parcelamento de Solo, que é a 6766. De 79. Ô, Raquel, qual é a diferença para se fazer um licenciamento para uma obra como um edifício, por exemplo, tá? Uma casa, uma praça, enfim, qual é a diferença de licenciamento para essas construções diferenciadas? Certo. A depender do projeto, né, do que a gente vai executar, tem algumas complexidades que são aplicadas, algumas etapas a mais e outras a menos, né? Por exemplo, num edifício residencial, a gente parte lá da certidão de ônus, verifica se está tudo certinho, né? Questão do lote, se está registrado, se precisa de uma demarcação, ou se não ele está condizente com o que realmente existe. Aí a gente já começa a análise de projeto, a gente vai precisar de um incêndio, a gente vai precisar de uma viabilidade de água, de uma viabilidade de esgoto, de gás também, né? Então, a gente vai partindo para etapas um pouco mais complexas lá na frente. Quando a gente vai entregar um habite, a gente já tem que ter o projeto hidrossanitário de toda essa edificação. A gente vai ter esse cálculo que é feito lá no alvará também, né? Que é de cada unidade, que vai gerar as unidades, né? A matrícula de cada unidade. Quais são os sistemas construtivos que envolve nessa área de licenciamento, Raquel? Para um residencial, a gente precisa pelo menos para alvará, sim, né? A gente precisa da entrada no projeto de gás. Multifamiliar, né? Isso, multifamiliar. Projeto de gás, incêndio, hidrossanitário, o arquitetônico em si, né? Sim. Topográfico, no caso de complementar, se caso precise de alguma situação específica, de alguma informação. E seria isso. A gente precisa de todos esses aprovados no momento do habite para a gente poder averbar aquela construção, né? Isso para uma residência multifamiliar. Isso. E se eu for construir uma praça, Eva? A praça é bem diferente, porque é uma área pública, né? Então, precisa ver com o município primeiro o interesse de fazer essa praça. Quando é feito um loteamento, o loteamento, obrigatoriamente, ele vai estar destinado um percentual para um espaço público, que aí vai caber do gestor se ele vai querer fazer uma praça. Então, primeiro precisa dessa autorização. Dando essa autorização e sendo interesse do município, aí já é um outro projeto, não vai ser um projeto arquitetônico em si, mas é um projeto para uma praça que aí envolve bem mais o urbanismo, tem o paisagismo, tem que ver questão também de transporte, aí tem variáveis, mas é bem diferente, porque é área pública, entende? Raquel, e se eu quiser fazer um restaurante? O que é que eu tenho que me preocupar? Então, você também vai precisar... para um restaurante... Por exemplo, o restaurante seria área de comércio. Aí é padrão? Ou tem variáveis? Tem. Dependendo da área, você vai ter que apresentar um WAVE, que é um estudo de impacto de vizinhança. Sim. Que aí é previsto no Estatuto da Cidade, tem no Plano Diretor Municipal, mas o Estatuto da Cidade também prevê o mínimo que precisa ser apresentado. Se ele não tiver localizado num corredor de transporte urbano, aqui em Maceió, precisa da anuência dos vizinhos. Então, tem o Corpo de Bombeiros, dependendo da área, vigilância sanitária vai precisar. Isso.
Então, é diferente. Tá, então cada negócio Tem é um suas negócio. particularidades. Por exemplo, se eu quiser construir uma boate, digamos, né? Isso. Aí tem que ver a parte da acústica. Tem que ver a isso, questão né? do meio ambiente. vizinho. Tudo, Precisa. tudo. Um hospital, aí tem suas Precisa, particularidades. tem, é. Indústria. Também. Né? Tem que ver a Tudo- zona, nem toda zona vai ser permitido. É. Zona, para quem não sabe, assim, a localização onde está. A cidade ela é dividida em zonas. Certo. Que isso tem no plano diretor. Certo. E aí tem zona que não vai permitir você colocar aquele uso. Tá. E tem que ver isso também. Muito interessante, né? É. Tem a papo pa- para isso. Tem o quê? Tem papo para isso. Tem, tem assunto. Tem. E essa parte burocrática, tá? Porque é muito burocrático isso, né, gente? Como é que vocês interpretam essa burocracia? Raquel, fala aí sobre essa parte sobre essa burocracia que é para essa regularização. Então, para questão burocrática, claro que tem, né? Sempre vai ter em cada processo, só que vai depender muito da complexidade do projeto, né? Cada tempo que vai levar essa burocracia, como é que a gente vai conseguir licenciar de uma forma mais rápida, né? Por exemplo, tem construções que parecem ser mais tranquilas, que vão levar mais tempo a depender de onde ela está localizada, se ela pode ser construída ali. Então, é muito relativo da complexidade do projeto em si. Eu vejo também que é muito a questão da relação interpessoal que a gente tem com o órgão público. Porque precisa entender também que quem está do outro lado, dependendo da complexidade, como a Raquel falou, que eles precisam ter os cuidados dele também, isso, né? Precisa ter a segurança, eles precisam ter a certeza do que estão aprovando, porque é uma responsabilidade compartilhada, tanto de quem está requerendo a aprovação daquele negócio, daquela edificação, como para quem está aprovando. Então, e às vezes, por ter precisa analisar, com certeza, entendo isso porque já passei por essa situação, e às vezes demora mais. E quem está requerendo precisa ter essa paciência também, e entender e compreender. Isso. Então, quanto mais essa relação se afina, mais as coisas fluem, sabe? Ô Eva, quais são as etapas típicas de um licenciamento? A compra do terreno, que tem aqueles todos os cuidados que a gente já comentou. Quando a gente faz a compra do terreno, tem a negociação, porque dentro do contrato de compra e venda tem todas as cláusulas que respaldam tanto o comprador como o vendedor. Depois a gente vai para o desenvolvimento do projeto arquitetônico, que é a base de tudo. Tudo começa com o projeto arquitetônico. Tudo começa com o projeto arquitetônico. Se dá entrada primeiro no projeto arquitetônico, é isso? Mas aqui em Maceió, para entrar com o projeto arquitetônico, já tem que ter o corpo de bombeiro. Porque o código pede. Só que aí tem o risco de lá na frente, quem não tiver o conhecimento ou o domínio para desenvolver o projeto, pode ter que refazer o projeto arquitetônico, sabe? Mas é a base de tudo. É com ele que vai ter os complementares para aprovar em meio ambiente, em corpo de bombeiro, em vigilância sanitária, infraestrutura. Mas a base é ele. Vamos lá. A arquitetura licenciada acompanha todos esses órgãos? Acompanha todas essas etapas. Todas essas etapas. Se quiser até antes mesmo da compra, até... Então, acompanha. Isso é o diferencial. É o diferencial. É esse suporte. E assim, a gente nota... Porque é tão burocrático, é um caminho tão assim, árduo fica pesado, mas é um caminho extenso e longo. E a gente dá esse suporte, eu noto que é como se o construtor estivesse dividindo essa responsabilidade de confiar na gente. Então, a gente acompanha isso, a gente dá esse suporte, a gente vai no órgão, a gente explica a situação, a gente entende a urgência e faz essa ponte, essa relação, sabe? Com o órgão público, então a gente faz isso. É um trabalho, assim, realmente muito, muito denso, né? É denso. É denso. Eu digo isso porque na construtora a gente não tinha, assim, um departamento específico. E tinha uma pessoa lá que ficava indo e vindo na SEDET, que não é mais SEDET, né? Essa é MURB. E ela ficava indo e vindo, assim. Enfim, hoje... a CEMURB, e ela é o primeiro órgão que a pessoa dá entrada no... É o primeiro. E lá a burocracia é muito grande? Não, é isso que eu digo. É a questão da gente conversar e da gente entender. A gente sugere sempre que faça primeiro uma análise prévia, porque fazendo análise prévia você tem menos risco de ter que refazer todos os seus complementares. Então... e aí conversar e entender e fazer reunião, até prévia, se for o caso, com as técnicas, com os diretores, com outras hierarquias também. Então, isso já ajuda muito.
Quando a gente vai falar de taxas e custos, é muito alto esse custo, Raquel, para uma construtora? E tem diferença desse custo aqui em Maceió com as demais localidades do Brasil? A depender do projeto, da grandiosidade dele, né? Então, ele vai gerar uma taxa proporcional a essa área, certo? Em relação a outras localidades, eles seguem, eu acredito que eles sigam... É bem variável. Bem variável, né? É absurdo. Não existe um padrão, né? Não existe. Cada município tem seu código tributário de como vai calcular aquilo ali. Mas Maceió é um dos maiores... É mais baixo. É mais baixo? Eu acho. Eu percebo. Esse custo seria um impeditivo que os construtores, que engenheiros... Não, ele já é previsto quando está negociando. Tá. No início da negociação, eles já vão colocando prevendo esses custos. De outorga, quando tem, a outorga onerosa, que aqui já é previsto isso. Me diga uma coisa, a gente começa num projeto, aí tem aquele projeto arquitetônico inicial, que a gente deu entrada no órgão. Fala com Raquel, que trabalha com isso. Aí, vamos lá, Raquel. Aí eu dei entrada no órgão, eu estou construindo um edifício, dei entrada no órgão com aquele projeto, aqueles apartamentos tipos. Certo. E no meio do caminho, quando a gente foi vendendo aqueles apartamentos, ocorreu o caso de alguma reforma naquele apartamento, certo, naquela unidade, tá? Eu dei entrada no projeto como um todo e teve uma determinada unidade que demoliu alguma parede, ampliou algum ambiente. Quando acontece isso, tem que voltar para a prefeitura? É assim que diz? Tem que voltar para... como é que funciona isso aí? Se eu faço uma reforma, como é que eu devo proceder numa atitude como essa, certo, numa situação como essa? O ideal é, antes mesmo de fazer a reforma, você já entrar com esse projeto de reforma, né, para fazer... Só daquela unidade? Daquela unidade, para você registrar ela conforme você quer executar, né? E após essa análise, aí, estando tudo ok, a técnica dando ok, tendo esse registro na sua certidão de ônus do seu imóvel, é possível você seguir com essa reforma. Vamos lá, isso gera mais custo para o construtor? Ou para o construtor ou para o proprietário do imóvel, né? Quem estiver manuseando aquele imóvel. Se ele já foi vendido e aí eu quero fazer uma reforma, quero remover algumas paredes, porque eu não posso... Tem certas legislações que a gente precisa atender no meu projeto. Então, a gente precisa submeter para poder depois executar e aí ter esse custo, né? De aprovação. Mas não são taxas muito altas, né? Para fazer um projeto de reforma. A depender da situação que esteja, se já tiver registrada a incorporação habite, e aí vai ter que fazer uma alteração isso no cartório. Então, as custas cartorárias que vão ser mais altas, sabe? Tá. Isso é uma prática? É comum quando há essas modificações se fazer esses registros, Eva? Como é a prática do mercado? As modificações são feitas, mas assim, eu observei, enquanto eu estive em prefeitura, eu observei pouco as solicitações dessas alterações. Sim. Sabe? Aconteceu, mas a gente tem conhecimento de que acontece muito mais. E assim, dá para contar nas duas mãos as vezes que eu que eu peguei um processo assim. E qual é o dano, eu como construtor, de não fazer essa alteração junto ao órgão competente? Para fazer essa alteração, para você não fazer isso, na sua matrícula do seu imóvel, ele não vai ficar caracterizado como está na realidade. Então, e na hora de vender, aí a pessoa que vai comprar vai observar algumas alterações, entendeu? Por exemplo, se nessa reforma ampliou a varanda, certo, ela passou a ser uma... Integrou varanda e sala, por exemplo. Sua área aumenta. Certo. A partir do momento que a sua área aumenta, a fração ideal vai mudar todos os condôminos. E aí, todos eles vão ter que autorizar para fazer essa retificação em cartório. Tá. Por isso que O que seria essa fração ideal? A fração ideal, cada unidade, ela vai ter um percentual em cima daquela área ali, daquele terreno. Então, a partir do momento que naquele terreno você incorporou uma edificação, cada dono daquela unidade, ele vai ter uma fraçãozinha da área total, da porção total. Isso interfere no cálculo do... Mas vamos lá, Eva. Eu apenas tirei uma porta, eu juntei certo. Tá. A sala com a varanda. Certo. O que é aumentor de área? Prática. Então eu só tirei aquela porta e nivelei. Dependendo de como foi calculado aquilo ali. Já aconteceu situação de alterar, porque aí tem que ver como foi o quadro de áreas que foi aprovado na época.
Então, pelo simples fato de eu tirar uma porta da varanda, eu tenho que registrar essa situação. Aumenta. Não ideal, né? O ideal. Não que façam, porque a gente sabe que em Maceió fazem muito. Isso. E, na prática, não Eu, como proprietária, como dona desse imóvel, se a construtora não registrou, qual é o dano para mim, eu como proprietária? Existe algum dano? Não, e não impossibilita também você de realizar a venda, né? Não impossibilita, não. Não impossibilita. Não impossibilita. Não, Seria só em um caso assim mais drástico, né? Eu tenho um terreno que tem uma construção, eu comprei aquela casa daquele terreno e ela não está registrada. E aí eu não tenho um registro para aquela construção. A descrição vai, por exemplo, tá lá registrado que você aprovou com 3 quartos, uma sala, uma cozinha. Fez a reforma, passou para ser 2 quartos. Isso. Na sua matrícula vai estar lá 2 quartos, não, vai estar 3 quartos, onde na verdade são 2. Certo. É isso. Por exemplo, o meu imóvel. A gente, quando fez a compra, tinha lá no registro que era um banheiro com uma suíte reversível. Tá. Mas o antigo proprietário, ele tirou a porta e fez um banheiro social. Então, a diferença é essa, que vai estar registrado de uma forma. Pra a gente comprando, a gente visitando o imóvel viu que não estava, mas assim, não teve nenhum impedimento para a compra. Dano, não é nem dano, mas a preocupação que tem que ter, estou puxando na memória alguns casos, você tem uma casa registrada, aí você comprou o imóvel, você reformou, só que você mudou o uso, você passou por um comércio, você passou, por exemplo, para uma loja. Tá. Aí... São casos mais drásticos, né? Mas aí precisa ter mais cuidado. Mas uma reforma interna, assim... Então, vamos lá. Se eu tenho um imóvel, eu tinha uma casa que eu morava. Aí, a partir de agora, eu decidi mudar essa casa, que eu quero botar um salão de beleza. Pronto. Eu tenho que dar entrada em todo esse processo? Tem que dar. Tudo que a gente muda, o uso... Isso. Aí você tem que mudar. Tá. E aí, na sua matrícula, vai deixar de ser residencial para passar a ser comércio. Um comércio, prédio comercial, muda. É muito interessante, né? Todo esse as pessoas terem todo esse conhecimento. É importante. Porque eu, como engenheira diagnóstica, se a pessoa vai mudar o uso, a gente tem que ir lá e fazer uma inspeção para verificar se aquele imóvel está com as condições técnicas compatíveis para você fazer essa mudança. Entendi. Então, fora essa parte da engenharia, a gente tem que levar em consideração também essa parte documental, né? Isso, dos processos. E tudo isso a arquitetura licenciada faz também. Faz. Essa consultoria. Como é que você vê a mão de obra aqui em Maceió? Existe mão de obra capacitada, habilitada para atuar nesse segmento, Eva? Começa Por que vocês se olharam? Começa quem? Assim, eu falo muito que é uma área, né, que não é nova, precisa existir, existe lá, né? Não é nova mesmo. Não é nova, mas pouco explorada pelas pessoas, né, pelos profissionais. Muitos profissionais da arquitetura, da engenharia, né, não sabem que existe essa área para ser trabalhada. E tem muito serviço por aí. Tem. Né, tanto serviço, a gente está sobrecarregada, agenda fechada. A agenda A gente fechou. não tem condição de absorver no momento. Isso. E assim, vocês não têm parceiros? Vocês não têm... A gente monta uma equipe dependendo do caso, né? A cada caso a gente monta uma equipe específica para aquilo. Sim. Mas é muito difícil a gente encontrar profissionais qualificados que saibam do conteúdo, que saibam lá defender o processo que está andando, né? A gente vai procurando, mas se não teve uma vivência, não passou por um órgão, é muito complicado. E mesmo que tenham as pessoas fazendo isso, o trabalho que precisa ser feito em campo, até em escritório, o suporte que a gente precisa estar dando para os clientes, sabe? Então, para eu dar com excelência, eu preciso também ter muita consciência de até onde eu vou conseguir para não atender, né? Para poder dar o melhor que a gente pode. Um grande desafio hoje de nós como profissionais é entregar com excelência, né? Aquilo que a gente se compromete. E a gente não pode ser aquela pessoa gananciosa que quer pegar tudo, que quer abraçar o mundo, né? E não entregar da maneira que o cliente
quer, da Prefiro maneira que o menos e dar com cliente qualidade. precisa. É verdade. É melhor a gente surpreender, né? Melhor. É melhor a gente ser mais calminha e surpreendendo o cliente, fazendo tudo com muita E excelência. é assim, fazendo com excelência, fazendo como a gente está fazendo, está vindo indicação, e estão satisfeitos, E é o e estão nosso fazendo nome, né, também. E o nosso nome, A gente preza muito para esse padrão de qualidade permanecer para cada cliente que a gente atende. E renovando o contrato, então eu prefiro. É. E prefiro manter esses clientes fiéis. Vamos lá, um construtor de um edifício, você passa quanto tempo com ele? Então, depende do caso. Tem o que a gente já vai fazer 1 ano. Assim. Por exemplo, você começa na fase da implantação para liberar, para isso. começar a construir. Aí para, e depois volta quando termina, quando vai entregar o prédio. Se eles quiserem. Teve caso que o projeto chegou para a gente já bem redondinho, então foi quase 2 meses só. Tá. E a gente conseguiu licenciar. Ele tinha um pessoal que fazia o meio ambiente, então foi uma equipe boa também. 2 meses. Tem outra situação que é bem mais simples, mas que é simples, mas um detalhezinho, e aí demora mais tempo, que já está 6 meses. Sabe? E aí vai dependendo, porque tem questão de documentação. Tem às vezes acontece que tem um caso desse, que o vendedor que tem um passivo e aí chega uma hora que vai empacar, mas aí já foi identificado, previamente já foi avisado. Então depende. Agora, um licenciamento, se ele tiver, falando de prazo, se ele tiver, já chegar o projeto e os complementares todo redondinho, para liberar um alvará hoje em Maceió não demora não, é coisa de todo redondinho, com 2, 3 meses a gente consegue esse alvará. Certo. Quando vai se iniciar uma obra, qual é o documento que tem que estar apto? Quando vai se começar? A Sim. CND do imóvel, Sim. CND municipal, para ver os débitos, certidão de ônus também, que tem que estar ok. Propriedade, a gente tem que ver, se não tiver com o proprietário, com o requerente, a gente pede uma procuração. ART e RRT dos profissionais de execução, topografia e projeto. E CND deles também, para ver se estão quites com o município. Projeto arquitetônico, se for o caso, quadro de áreas, dependendo da área de construção, um waive, dependendo da localização e do segmento, do produto que está sendo ali, se não tiver no corredor de transporte, precisa anuência dos vizinhos. Poxa, é muita coisa, né? É muita coisa. É. Ô, Eva, licenciamento, habite-se, né? A gente está entregando um empreendimento agora. Aí vem muitos questionamentos para a gente. E às vezes a gente fica meio perdida. A gente está muito ligado na área técnica, aí a gente esquece um pouco dessa parte burocrática, né? Certo. Aí faz assim, ô Renata, e o habite-se já vai sair na entrega e o licenciamento? E eu acredito que muitas pessoas têm dúvida em relação a isso, o que é habite-se, o que é licenciamento. Diz aí a diferença. E nessa fase de entrega de obra, o que é que o proprietário precisa para poder dizer, o imóvel é meu? Ok. Tá. O licenciamento Pode começar. O licenciamento é um processo. Então, não é um alvará, não é um habite-se, não é um projeto. É um processo. É tudo que engloba, né? É tudo que engloba. Então, primeiro vai tirar o alvará de construção, que aí precisa desses requisitos que eu te falei, precisa do meio ambiente. Com o alvará de construção vão tendo as renovações, e aí vem o habite-se. Com o habite-se, que também tem todas as documentações de corpo de bombeiro, de vigilância, da habitabilidade das concessionárias. E aí vem o habite-se. Chegou o habite-se, vai registrar essa construção, vai averbar essa construção, perdão. Averbando a construção, saindo, aí o construtor vai dizer... Tô tranquilo, posso vender, cumprir minha missão. Então, para entregar uma obra, fora o habite, se tem que estar com o alvará. O alvará é o que vem antes, porque ele vai permitir construir essa obra. Tá. O tempo de validade do alvará e quanto tempo o construtor vai permanecer, né, subindo aquela edificação. Sim, é o alvará. É o alvará. Tá. Aí, dependendo, tem renovações, né, do tempo de construção. Tá. Após o porque alvará, o alvará tem validade, é isso? Isso, o geralmente é o tem quê? Um ano? validade. Aqui é um ano. Tá. Aí a cada um ano ele tem que renovar o Tem alvará. a licença ambiental também. Isso. Né? Tá. Licença Aí, ambiental, sim, aí o alvará. prédio ficou pronto. O prédio está concluindo. A gente já dá final de obra, dá entrada no habite.
né? Já vai lá fazer vistoria, tudo bonitinho, tudo ok, vai no cartório e a verba-se e habite. Que é quando você tá ok. Comissão cumprida. Entreguei pro cliente, é 100% do cliente. O cliente pode vender aquela unidade, pode fazer... Vai gerar as Pode matrículas, usar, né? pode vender, pode Vai fazer o que incluir quiser. na matrícula. Porque quando sai o habite e registra, aí vai sair as matrículas individualizadas de cada unidade. Ah, Isso. Entendeu? Que aí é aquilo da questão da fração ideal, vai sair lá na Tá. certidão Que é nessa fase que aí pode financiar, Isso. né? Que nessa fase que isso. passa para o seu nome. Perfeito. Né? Que você pode fazer o uso como você queira. Isso. Ai, que legal. É bacana, é bom. Aí nessa fase é aquele alívio. Ufa. Entreguei. Entreguei. E a partir Vamos pra daí, É, vamos para o próxima próximo obra. empreendimento. Para esse empreendimento você não teria mais nada o que fazer. Não, A arquitetura licenciada, Ah, não. Finaliza nesse processo. nesse Finaliza. processo. Tá. Finaliza. Aí deixa eu te perguntar, voltando ainda para profissionais, né? Vocês falando assim da dificuldade de ter profissionais capacitados, habilitados para desenvolver. Vamos lá, existe algum curso, existe alguma pós, existe alguma área dessa que as pessoas podem se profissionalizar? Eu fiz um curso pela FGV de extensão, mas assim, ajuda. Esse curso ajuda. Que É um curso de licenciamento? De viabilidade de empreendimentos. Tá. Viabilidade de negócio e financeiro também. Era viabilidade de empreendimentos e finanças, alguma coisa assim que ajuda. Curso maior que eu vou dizer é a prática. Não, o curso de regularização, acho que tem alguns de extensão, mas assim, não sei se tu tem conhecimento de algum. Não, porque quando a gente para analisar profundamente esses cursos, às vezes eles ficam muito no raso, sabe? Tá. E como cada legislação é muito diferente da outra, então uma coisa que passa aqui, você só vai aprender na vivência mesmo, nessa expertise que você tem no dia a dia. Então, é bem... Deve ter, eu desconheço, mas deve também ter. desconheço. Deve ter. Eu acho que qualquer profissão, né? Qualquer área de atuação, fora o estudo, a gente tem que vivenciar Tem que vir toda para a toda. gente poder realmente dizer que a gente está apto a executar aquele serviço, né? Isso. Porque assim, para qualquer profissão, eu comento isso muito com a Raquel, para a gente pegar porque o trabalho da gente é muito lei, né? Urbanística. Então, para ler, todo mundo vai saber ler, você vai fazer sua interpretação. Todo mundo. Isso tá em livro, tá em lei, você vai ler. Agora, a prática, sabe? E ter essa habilidade. E ter Saber uns entrar e sair também, né, insights. dos locais. Saber entrar e sair, ter esse relacionamento, fazer essa relação nos órgãos públicos. Desse entendimento é primordial. Aí você vê, você está falando de uma área de licenciamento que envolve toda essa parte de gestão com pessoas, né? Com certeza. Em tudo na vida, minha Tudo. gente. Com certeza. Tudo que a gente for trabalhar, a gente precisa saber se relacionar com Precisa. pessoas. E antes da gente se relacionar com as pessoas, a gente tem que saber se relacionar com a gente. Então, a gente precisa se conhecer, precisa saber que a gente é ser humano. Porque quando a gente entende a gente e reconhece as nossas falhas, a gente vai saber que o outro também tem as dele. E que nem sempre vai estar num dia bom. E que pode vir num dia que a pessoa vai querer... Assim, vai te pegar como alvo para alguma coisa e você entender, não, aquela pessoa ali, ela não tá bem hoje. Deixa eu maneirar aqui, já que hoje eu tô bem e ela não tá bem. E aí vai se ajudando. Saber E o dosar, negócio, né? acho que foi isso que ajudou muito a gente nesse relacionamento aí, fazer o negócio dar certo. E você, Raquel, se relaciona muito bem com as pessoas? É necessário, primordial, né? Para conseguir sair e desenvolver o projeto, o processo. Sem relacionamento, a gente também, sem pessoas, a gente também... Ô, Raquel, qual foi o cliente mais complicado que já apareceu aí na sua vida? Conta aqui pra mim. Qual foi o cliente mais complicado que você disse, ai, meu Deus, ela chega, cruzou as pernas. Ai, meu Deus. Não precisa dizer nome, conte só a história. Essa é a historinha. Só a historinha, deixa eu ver a forma. Esse foi, viu? Não, eu acho que é justamente por isso, entendimento, né, do técnico, né, falta de técnico. As pessoas, às vezes, elas complicam um processo que não precisa ser complicado. Às vezes também não tá num dia muito bom, né? A gente acontece. tem umas vivências aí, umas histórias Temos aí. umas para contar. Conta. Eu vou contar. Vá, conta. Conta. Eu vou contar, sem Conta. contar nome, mas Conte. essa foi... A gente Ai, trabalhava meu Deus, na eu sei como é. construtora. Você sabe qual é? Já. E a gente negociava terreno.
E tinha uma pessoa que porque queria empurrar um terreno, assim, goela abaixo. Só que, assim, passava um curso d'água no meio do terreno que inviabilizava. É aquilo que eu falei, que a gente precisa ver antes, sabe? E o negócio estava escondido. Assim, não dava... Se você fosse lá no terreno, você não... É porque a gente vasculhou muito. A gente tinha muito contato com a engenharia. Era muito ligado com a engenharia. E foi identificado. E ele queria, porque queria que vendesse terreno para essa construtora. E, assim, ele não aceitava. E ele invadiu a sala, lá onde onde a gente ficava, e invadiu, assim, gritando, esperneando, ao ponto de eu ter que me trancar no banheiro e ligar, os chefes da gente não ficam aqui em Maceió, e ter que ligar e pedir, assim, socorro, porque isso foi pior. Mesmo, tipo um corretor que queria... Ele era o dono do terreno. Tá. E ele queria porque queria empurrar para vocês. Para vender o terreno e assim, explicando, né, e dizendo que não era viável. E ele perguntando qual era o problema que ele tinha. E assim, foi tenso, foi tenso. E aí toda vez que eu saía do prédio, o pessoal tinha que lhe acompanhar. Ir acompanhando. Meu Deus do céu. Foi. Era esse Raquel que eu ia falar? Não, eu tava pensando em outro, mas... Conta. Não, mas é mais, assim, questão de entendimento mesmo, né? As pessoas, às vezes, têm um entendimento eu ajudo, bora. De voar no terreno, né? Sobrevoar o terreno para acessar ele. Gente, foi. Então, foi feito... Esse aqui não foi Maceió. Foi feito um levantamento e a gente contratou o profissional maravilhoso de topografia, deu o melhor dele e fez aí um levantamento e usou drone. As imagens perfeitas, esclarecedoras. E, assim, esse cliente pedia que fosse mostrado imagens de solo, mas assim, procurando tudo que era possível. Na verdade é o seguinte, tem prazo e tem meta, e aí eu acho que atrasou, um X departamento atrasou, e não queria assumir a responsabilidade. Então, tudo que a gente... Porque é um laudo que a gente faz. E o laudo tem todas as informações do terreno. E aí, eu acho que ficava querendo justificar o atraso em um outro profissional, em outra equipe. Então, assim, as imagens estavam perfeitas e a forma como falava e a forma como pedia. E não tinha muita justificativa de não aceitar aquelas imagens, entende? Mas a gente resolveu, o topógrafo foi lá, tirou umas fotos que ficou bem aquém. Não dava mais informações do que a outra. E assim, foram semanas, né? Foi mastigando o negócio. Uma conversa assim, E tem que ter muita habilidade, né? Tem que ter muita habilidade. Aí chega a parte de você lidar com pessoas, saber lidar com as pessoas e... É porque, não sei se vocês passam por isso também, quando às vezes a gente é contratada, as pessoas acham que é nosso dono, né? Perfeito. E que a gente tem que estar à disposição às 24 horas por dia e no momento que ele quiser. Eu digo muito que é o modo de falar. É o modo, gente. Foi o caso que aconteceu. Eu já rescindi contrato porque um síndico queria que eu estivesse lá na hora que ele quisesse. Mas assim, era o modo como ele falava. Ele queria mandar na gente. Então, assim, chegou um momento que eu disse que não estava com mais condições de atendê-lo. Sim. Né? Entendeu? Porque às vezes a gente tem que rescindir contratos, né? Sim. Porque pela forma como as pessoas tratam. Comentei também isso hoje com o Raquel de uma reunião. E aí eu disse, Raquel, não vou pegar, porque a forma como tratou na reunião... Não é. Graças a Deus, a gente seleciona o cliente que a gente quer. Então, assim, se não for para ter uma relação de reciprocidade e de lealdade, eu não pego. Porque eu acho que tem que ser bom para os dois lados, né? Eu acho que a gente oferece um serviço, eles estão ali acertando um contrato com a gente, mas tem que ter amistosidade, tem que ter leveza, não é? Claro. Se não tem leveza, eu acho que não é de Deus, né? Não flui. Não é? Quando começa complicado, assim, pesado, vai até o final. Eu tenho uma oração na minha vida que eu levo para tudo, que eu peço a Deus que tire da minha vida todas as pessoas, todos os negócios, todas aquelas situações que não condiz com a bênção dele para a minha vida. E o contrário também, que ele me bote pessoas, negócios, projetos, assim, que sejam para honrar e glorificar o nome dele.
Não A é? gente tem isso também. Eu acho que a gente flui melhor. Verdade. E aí, gente, foi muito bom o nosso Ai, bate-papo. que bom. Gostei muito. Também. Tem alguma coisa que a gente não comentou aqui, que vocês querem falar na parte técnica, que a gente deixou de falar aqui, ou tá tudo Acho ok? que foi bem esclarecedor. Ficou bem esclarecedor, né? Eu acho, assim, importante ressaltar, assim, você que é construtor, quer ter o seu sonho concretizado, pensar muito nessa esteira, sabe? Que é esse mundo da legalização, do licenciamento. Porque tudo nasce no licenciamento, né? Então, se você não planeja, não se planeja para manter essa esteira sempre ativa, né? Que vai passar pela engenharia, vai passar pela obra, vai passar por tudo, mas nasce lá no licenciamento, fica mais complicada a vida desse empreendedor. Então, é importante sempre ter esse planejamento em mente, né? A pessoa tá certa na vida, né? Em todas as etapas, né? Dos processos. As etapas. E você pensar, por exemplo, eu tô com um empreendimento aqui já finalizando, mas eu já tenho outro aqui que já está licenciado, já está lá na frente, eu já estou com o alvará quase na minha mão. Próximo mês eu já inicio obra, então sua equipe vai estar sempre ativa, você vai estar sempre impulsionando dinheiro no município, então vai estar tudo sempre andando, né? Então... Mas o negócio não é assim não, né? O pessoal já começa e querem para ontem, né? Querem para isso. Comprei hoje, amanhã eu já quero meu alvará. Não, eu fui para um cliente, acho que tem uma semana. E ele disse assim, você acha que consegue se alvará em quanto tempo? Consegue para segunda-feira, tipo não, assim? Ele disse, era uma sexta. Ele disse assim, e não é próxima semana, não? Eu disse, não. Demora mais ou menos quanto tempo esse trâmite? Tudo certinho? Esse era um alvará de reforma, 45 dias. Porque estava tudo bem redondo. Mas ele ainda achou muito. Isso não é próxima semana, não. E assim, por vivência nossa, né? Em empresa. Aí que vocês conseguem ainda... a gente consegue reduzir pelo conhecimento e pela trajetória que a gente tem. E pelo relacionamento que a gente tem no órgão. Então a gente consegue, mas algumas pessoas têm mais dificuldade pelo relacionamento, entende? Que é fundamental. Pronto. E agora, o que é que vocês querem deixar para as pessoas que estão nos assistindo? O que é que vocês acharam dessa experiência aqui? O que é que vocês querem deixar como mensagem final para quem está nos assistindo? Olha aqui para a câmera e dá o recado. Eu primeiro quero agradecer muito o convite. Dizer que isso não só para essa área da gente, mas para a vida isso serve. E falando por experiência própria, que a relação com as pessoas, em se conhecer e conhecer as pessoas, honrar seu pai e sua mãe. Eu honro meu eu honro meu pai e minha mãe. Então, antes, quando eu era mais nova, eu vi uma frase que antes de você ser um bom profissional, você tem que ser uma excelente pessoa. Senão, nada flui. Então, e para você melhorar como pessoa, para mim, o que deu certo foi honrar meu pai e minha mãe. Começa daí. E o relacionamento com as pessoas. Então, antes de qualquer coisa, para qualquer profissão, é ser uma boa pessoa. E aí você, para a vida profissional, só cresce, só floresce. E você, Raquel? Experiência maravilhosa, né, aqui com você. Agradeço muito o convite novamente. E principalmente para o empreendedor, que é possível, sim, você ter sempre sua esteira andando de maneira contínua, de maneira constante, com seus processos redondos, com sempre uma carta na manga, né, mantendo sua equipe. Então, é possível fazer esse licenciamento de maneira rápida e transparente. Muito bom. E, gente, muito obrigada, tá? Por vocês estarem aqui, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês para estarem aqui comigo. Foi muito bom, foi muito proveitoso. Eu acho que a gente estreita os laços, a gente se conhece mais, a gente se aproxima. Um dos objetivos do nosso podcast é isso, é a gente conectar com pessoas. Tá? Eu acho que é fundamental para a gente viver, né? A gente não vive sozinho, a gente precisa das pessoas e a gente precisa se cercar de pessoas boas e parecidas com a gente. Verdade. E eu quero agradecer. Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter nos proporcionado aqui esse momento. E agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo, que ficou com a gente aqui até o final. E te pedindo, se você ainda não segue o meu canal,
Começa a seguir a partir de agora. Toda semana eu vou lançar um conteúdo novo dessa área da engenharia, dessa área da arquitetura. E eu te espero que você participe, porque você vai aprender e vai ter muito conhecimento com os nossos episódios. E eu te peço, curte, comente e compartilha. Muito obrigada e até o próximo episódio.